Seja bem-vindo a mais um programa Reflexos, nesta cadência semanal de reflexões da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, agora também com o comentário e a reflexão da Maria do Rosário Patrício e com a minha moderação. E hoje, Sr. Cónigo, mais um reflexo de um dos seus livros, neste caso Prioridades, que já está na sua mão. Que é o quinto volume. O quinto volume do Reflexos, não Prioridades, do Reflexos. Quem quiser adquirir, já sabe, pode contactar aqui o Departamento de Comunicação. E hoje, Espírito de Vingança. Pois, não há nenhuma má intenção nisto. É reflexão. É um reflexo. É provocar a reflexão. É provocar a reflexão, exatamente. Sobre várias coisas, entre as quais o chamado comportamento humano. Porque quando se quer pensar sobre o espírito de vingança, é para dizer que isso é tão comum, tão comum, tão comum nos animais selvagens, às vezes nos outros também, nos domesticados, mas é sobretudo no ser humano, que em vez de funcionar segundo critérios bons, funciona segundo a vontade de se impor e sobrepor. Então vamos lá ao texto que temos aqui, que é exatamente o espírito de vingança. Ainda bem que existem tribunais e leis, que se assim não fosse, seria impossível a vida social e ética, tal como não existiria qualquer espécie de entendimento nas relações humanas. A selvageria dominava. O espírito de vingança seria a única norma aceitável e tornar-se-ia impossível qualquer rasgo de confiança e de paz. Também não seria possível outra lei que não fosse a do mais forte. E o divertimento de maior consistência seria o das guerras sem tréguas nem limites. Este quadro negro pode não passar de um sonho provocado por um filme de terror, por sinal bem próximo da verdade. O espírito de vingança é mais natural que o espírito de complacência e de perdão. Como se explica tudo isto? Olhemos à nossa volta. Há guerras, há ódios, há maldades feitas com primor sobre inocentes. A indústria do armamento não para. O poder político é tanto mais badalado quanto mais militarizadas são as nações. E por aí adiante. Será a natureza humana naturalmente má? Não somos definidos como racionais, apesar de animais? Não somos possuidores de consciência, que apela para a relação de entendimento entre seres da mesma espécie? É surpreendente o que se passa à nossa volta. Até parece que nem há civilização, nem educação, nem cultura, nem respeito, nem diálogo, nem nada. E fazemos a pergunta: qual a origem social desta maneira de ser? Eu, pessoalmente, tenho uma resposta. É o facto de, antes de haver sedentarismo, as pessoas agrupadas em clãs e em tribos terem sido nómadas, caminhantes sem destino, sem território, sem formarem uma nação, e muito menos uma pátria, sem rei nem roque. Como se defendiam, se não tinham fronteiras, nem poder político organizado, nem havia leis comuns? Obrigatoriamente, através da vingança. A vingança em grupos ou individualmente. Ao estudarmos a história do povo hebreu, concretamente, segundo a Bíblia, deparamo-nos com isso mesmo. Havia a lei de talião.
que de início outra coisa não era que a lei da igualdade vingativa. Mataste um homem da nossa tribo, também matamos um da vossa. Olho por olho, dente por dente. Sabemos também que, segundo a história dos povos, que essa lei de talião foi, pouco a pouco, substituída, até desaparecer como maneira de fazer justiça por conta própria. Com o avanço das civilizações, a organização das nações segundo códigos jurídicos e judiciais, até chegar aos tempos atuais de democracia, coisa que não acontece nas etnocracias, nas etnias, portanto. Há milhões de pessoas que continuam a não ter um território seu, nem conseguem sedentarizar-se. São vagos, nómadas, caminhantes de lado para lado, dependentes dos povos civilizados que os não aceitam e com quem não se misturam. Conservam a sua etnia com tradições próprias. Pensemos na etnia cigana. Por que é que a justiça feita por essa etnia é sempre de faca e alguidar? O que é que eu quero dizer? Que é resolvida a tiro, a de vinganças quase imediata, sem respeito pelas leis dos países que os albergam. Sempre descontentes, exceto quando recebem o RSI. E que se passa com os palestinianos neste momento? Com o Hamas, por exemplo. Sem pátria, que também só sabem reagir vingativamente através do terrorismo e da matança, que nem os países árabes os aceitam. Nómadas não são povos sedentarizados. Serão de etnia nómada à moda cigana? Por exemplo, os do Hamas? Parece que sim. Eu não sei, mas eu não quero meter-me em assuntos que os políticos consideram só deles assuntos políticos, porque isto é assuntos humanos. Claro. E esta coisa, esta distinção de fazer, que fazemos sobre povos sedentários e povos nómadas, isto explica tudo. É quando se é sedentário, nós temos pátria, nação, temos um território, temos um Estado, temos tudo organizado. Pronto. E sabemos o que podemos fazer segundo as leis e segundo o espaço onde se vive. Quando a gente é nómada, anda por todo lado. Quais são as leis que nos governam? Teoricamente, deviam ser as leis do país onde a gente está. Exato. Mas não. O nómada tem as suas próprias leis. Eu gostava que vocês, aponto para os dois, mas vocês também, fiquem a pensar um bocadinho numa coisa que me parece a mim importante. Nós, a respeito de Jesus, temos uma palavra que o define no que diz respeito à sua ação sobre nós, que é chamarmos-lhe o nosso Redentor. O que é Redentor? É aquele que redime. Redimir quer dizer que vai pagar ou exigir o pagamento. Se vem dali alguém que mata uma pessoa cá da minha etnia, o Redentor era aquele que daqui ia redimir esta morte. Ia exigir lá à outra tribo, à outra etnia, o mesmo que eles fizeram aqui. Mataste um, matamos. Era a lei de talião. Esta lei de talião tem razão de ser. Agora não tem, porque nós estamos sedentarizados, nós estamos, enfim, com as nossas fronteiras, nós temos as nossas leis, temos isso tudo. Porque se fôssemos à mesma nómadas, nós precisávamos ter as nossas leis próprias, que eram o quê? Fizeste, faço. Deste, dou. Nesta linha assim. Então o nosso Redentor redimiu-nos. Quando eu digo aqui no texto que essa lei foi evoluindo até ao ponto de deixar de existir nas democracias, é para dizermos
que o nosso Redentor, que pagou a alguém, isto é, em vez de matar, pagou-se. Isto faz-me lembrar quando antigamente as pessoas faziam trocas. Em vez de pagarem dinheiro, pagavam com um objeto qualquer. Deste-me uma abóbora. É do tamanho de uma abóbora. Quando chegar a minha altura de pagar. Era assim, eram trocas desta natureza. Depois pensou-se em ser o dinheiro. Aquilo quanto é que vale? Tal. Então pronto, dá isso, eu pago. E os nossos negócios são feitos assim. Sim. Não é? Isto foi tudo fruto de uma evolução. Mas é uma evolução social que não tem nada de mau, antes pelo contrário. Mas quando a gente tem aqui o título do nosso tema de hoje, Espírito de Vingança, dá a entender que as pessoas preferem ser nómadas. Isto é, preferem ter o seu clã, a sua autodefesa do próprio, da família ou de uns amigos e fazer mal aos outros. A política atualmente está muito ligada a isto. Cada vez mais. E é uma pena. Porque com gente que devia perceber o que era a democracia e o que é viver em democracia, prefere antes viver em imperialismos, eu quero, eu posso, eu mando, eu vingo-me, eu faço o que quero. Estamos com o espírito de vingança. Isto é estragar tudo por completo. Isto é o que eu tenho a dizer, assim, genericamente falando, não é? Por causa exatamente da tal lei de Talião, que vocês já costumam aplicar noutras circunstâncias. Já souberam ensinar isso não sei a quem. Não foi? Eu acho que sim. Digam. Maria do Rosário. Eu pego nesta frase. Eu pego nesta frase logo no começo, que diz: o espírito de vingança é mais natural que o espírito de complacência e de perdão. E de facto, poderíamos dizer que a vingança talvez fosse uma atitude mais irrascível, mais natural, mais automática, e tem que ser contrariada, não é? Precisa ser contrariada, não é? Por isso que Jesus nos veio trazer um novo ensinamento, não é? Do perdoar, do acolher o outro, pronto, de ultrapassar a dificuldade sem ter uma reação vingativa, ou pelo menos a nível físico, não é? Se calhar, vingativa, não posso impedir que a pessoa tenha um sentimento de rejeição, de vingança, mas ao menos de não exteriorizar, não é? Mas eu fiquei assim a meditar nesta frase, que o espírito de vingança é mais natural. De facto, se nós não formos, agora numa linguagem bem católica, dominados pelo espírito, a nossa tendência ela é muito mais, infelizmente, muito mais, diria até, animalesca, não é? Mas é aí que é preciso deixar o Espírito Santo agir em nós e dizer assim, olha, a minha vontade até era reagir desta forma, ou o meu instinto levar-me a reagir desta forma, mas eu também, não é? Estou em sociedade, lá está, não sou nómade, não estou sozinha no mundo, né? Nós não fomos criados para viver numa ilha, nós vivemos em sociedade e então, por causa da sociedade, né, eu preciso de ter ali um equilíbrio, né? Um sangue frio, um pensar antes de falar, um pensar antes de agir e também medir as consequências daquilo que também se faz, não é? Então ia mais por essa vertente Mas não é preciso irmos para o aspecto do que Jesus ensinou, do perdão, etc. Nós podemos ir aí para uma questão prática da vida. Vocês recordam-se que quando na história aprenderam que houve um império chamado Romano, que cá no Ocidente começou a cair finais do século IV e durante o século V, o que é que aconteceu? Povos, prefiro dizer etnias, que não tinham território, que vieram da Europa de vários lados aí para arranjar um território para eles. Desde o momento em que arranjaram um território, isto é, um reino, acabou-se a vingança. Eles ficaram a ser alguém considerado como um povo, até aí não o eram. E, portanto, o que é que tiveram que fazer? Destruir os outros para eles serem alguém. Porque até aí eram gente que vinha de todos os lados. Claro, mataram muitos romanos, deram cabo do Império Romano, por isso é que o Império Romano caiu, dizemos nós, a queda do Império Romano do Ocidente. E quando a gente diz assim, olha, na Europa sim, mas concretamente aqui na Península, formaram-se logo uma quantidade de reinos, pois, e cada reino unido. Começaram a lutar depois contra quem? Contra outros reinos. Já não era etnias, era reinos no sentido de que uns queriam absorver os outros. Só por isso. E, infelizmente, o ser humano, por causa de ser naturalmente vingativo,
O ser humano gosta de ter o que é seu e conservar o que é seu. Sempre a olhar para o lado, a ver se apanha o que é dos outros. Pois, mas isso aí não é espírito de vingança, isso é um espírito de absorção do que é dos outros. Seja a ganância. É a ganância, E a claro, inveja, não é? isso é outra coisa. E quando a ganância é de povos contra povos, eu não sei se vocês estão a ver aqui também uma relação, por exemplo, com o atual Trump e a política dele, com o Putin e a política dele, com determinados países em relação a outros países e as políticas que lá existem. A gente fica assim com cara de parvo. Então, mas o que é que está em causa aqui? É o espírito de querer apanhar o que é dos outros. Esta ganância é terrível. E esta ganância, que não é espírito de vingança, se calhar ainda é pior. Porque a vingança significa eu responder Uma reação. em reação a uma coisa que me é feita. Sim. Agora, Aqui não. neste caso não é assim. Neste caso, eu sei lá. Enfim, mas os seres humanos, para além de... Espírito de conquista. É isso. Os seres Mas no humanos, pior sentido. para além dessas coisas todas, os seres humanos também continuam a ser malucos. Alguns, pelo menos. Alguns. E não se contentam com o ser honestos. Não contentam com isso. Não. E até nas coisas, desculpa só isto, Sim. e nas coisas mais simples da vida, até mesmo em lugares onde a política chamada democrática funciona, ou pretende-se que funcione, até mesmo aí há sempre uns seres que saem como que do contexto e depois são ladrões, fazem as falcatruas todas e tal, mas isso são casos, porque o genérico não é assim. Está certo? Muito certo. Eu acho que a conclusão que tenho vindo a tirar pessoalmente destas reflexões, com o Sr. Cónigo e os seus vários textos, é o que o Sr. Cónigo já explicou muitas vezes. A humanidade evoluiu, a diferença entre desenvolvimento e progresso, não é? Sim. Progredimos muito tecnologicamente, não é? E estamos já na inteligência artificial. E Mas sabemos que isto vai dar. depois o desenvolvimento da própria humanidade, dos valores, daquilo que nos constitui, ainda está ao nível antes do Império Romano, não é? Está ao nível da selvageria. Exatamente. Em cada um faz o que quer e defende-se como pode. Independentemente de leis que são gerais, que se deviam cumprir como coisas comuns, para cada um ter as suas. E as leis de cada um depois dão o que dão. Claro. Por isso é que eu, há pouco tempo, o Sr. Gon estava a recordar a queda do Império e há muito pouco tempo estudava com uma das minhas filhas essa matéria e recordava. E de facto, agora com outra distância, não é? Pensava que o Maria do Rosário há pouco também estava a dizer, não é? É incrível como... O que é que Jesus veio dizer há 2000 anos no meio de toda... Não é? Eu fiquei com uma data, 19 anos antes de Cristo, a Península Ibérica foi completamente conquistada pelos romanos. Sim. Tornou-se a Espanha, né? E depois, 19 anos depois, nasceu Mas Jesus. Quando a gente diz conquistado, foi invadido. Invadido, pronto. Ficou, não, conseguiram aniquilar aqui a resistência, que durou 200 anos. Agora tenho isto muito fresco. Mas durou 200 anos, o viriato, aquela história toda, não é? Mas é incrível como é que Jesus aparece no meio deste cenário, não é? E por isso é que se calhar ainda hoje falamos nele e acreditamos nele, mas também porque infelizmente a humanidade ainda está muito longe de atingirmos, né? De desenvolvermos uma humanidade ao ponto de chegarmos àquela humanidade, porque achei curioso no livro de história do 5º ano vinha o cristianismo, claro, e depois Jesus fundou uma religião baseada nos valores da igualdade e da fraternidade. Quer dizer, no meio de todas as palavras que vinham ali, isto destoa completamente, não é? Porque era a vingança e os traidores e os imperadores e depois as invasões bárbaras. E Jesus aparece aqui completamente disruptivo, não é? E por isso também, e bem, lá depois também explicavam para as crianças começarem a perceber. Temos a era cristã, pelo menos começámos a contar o tempo a partir daí. Acho que já é um bom primeiro passo, mas acho que ainda temos muito que desenvolver a nossa humanidade para conseguirmos na prática viver, né, os valores. E hoje, olhando para o mundo, quando estava a falar nisso, olhando para o mundo,
acho que, e agora estava a falar do Trump, do Putin, todas estas personagens à nossa volta, né? E todos estes perigos que nós vemos à nossa volta, e guerras e conflitos, e felizmente ainda temos um Papa Francisco, né? Apesar de agora, coitado, andar com a saúde mais em baixo, mas ainda temos uma voz, seja Francisco, seja Bento XVI, João Paulo II, mas ainda temos uma voz que vai dizer, podemos viver outra coisa, né? Temos que tentar viver outra coisa do que andamos só aqui à conquista uns dos outros, à ganância uns dos outros, como aqui diz também, né? Ao fim e ao cabo, acaba tudo por ser interesses, né? Eu não sou especialista em relações internacionais, mas acho que agora, quando estamos a gravar o programa, houve a notícia que o Putin e o Trump falaram e rapidamente querem resolver a questão da Ucrânia. Então porquê é que andam há 3 anos a matar pessoas inocentes e pessoas sem culpa nenhuma? E o Trump até tinha uma declaração, ele a dizer, já chega de mandarmos jovens inocentes para a morte. De facto, tirando aquilo do contexto, dizer, alguém que olha para a realidade, mas depois o que é que está... Eu até comentava off isso com o Sr. Cor, mas eu até tenho medo deste entendimento, não é? Porque o que é que está por trás destes entendimentos destes seres humanos, mas que com um espírito de interesse, né? De ganância, de vingança, desta lei de ok, então eu não te vou agredir mais, mas em troca tens que me dar, não é? Portanto, aqui temos muito que evoluir. Ui. E as guerras são o resultado exatamente desse espírito de vingança. Completamente. E porquê? Ganância. Essa palavra é boa. É boa e é muito usada em Espanha, a palavra ganância. Nós também usamos muito, mas estamos a querer dizer que é difícil alguém contentar-se com o que tem. Um pobre não se contenta com o que tem porque tem pouco. Mas os ricos fazem o mesmo. É estranho. Exatamente. É estranho. Sim, é um pouco aqui na política internacional, né? Países como a Rússia e os Estados Unidos, que são os países com mais capacidade no mundo em todas as áreas, mas ainda ter esta ganância de submeter os outros às suas... Né? A ideia do querer mandar, o ser superior, do mostrar serviço. Ai. Dá-me pena isto. E dá-me pena outra coisa relacionada com o que vocês disseram há bocado, porque relacionaram com o que Jesus ensinou. Como é que é possível as pessoas que se dão conta das asneiras, acho eu que se dão conta, quando pensam que estão a fazer mal aos outros, acho que se dão conta. Porque se não dão conta, então nem consciência têm. Mas vocês que relacionaram com Jesus Cristo, e estavam assim a dizer como é que há 2000 anos houve alguém que veio recordar determinadas virtudes. Eu uma vez aqui num outro reflexo nosso, chamei a atenção para a distinção, não era só do progresso e do desenvolvimento, era também a grande diferença que há entre construir e deixar que as coisas continuem como são, destruindo-as. Ora, Jesus veio ensinar que o mais importante na relação humana chama-se amor, que tem depois várias caras e várias manifestações. E ele quis ensinar que a melhor manifestação do amor chama-se perdão. Ora bem, o perdão implica que, para além do sentimento, olha, eu perdoo-te, agora ficamos perdoados, ficamos outra vez amigos. Não, implica que quem realmente é culpado de ações más, que não lhe basta pedir perdão. Exato. Tem que ir repor aquilo que estorvou. Construir novamente, Exato. não é? Exatamente. Mas é o repor. Um espírito É o repor. exatamente, construtivo. Eu já uma vez aqui o disse também num outro reflexo, que acho muito estranho a nossa política atual em termos judiciais. Por exemplo, fulano tal roubou 10.000 àquele. Vai a tribunal, o tribunal põe-no na cadeia durante, imaginemos, 2 anos. Sai da cadeia e eu pergunto, então ele não roubou aquele, então não lhe paga o que lhe roubou.
Quer dizer, está há 2 anos, faz de conta que é para perdoar. Não, porque a ofensa não foi à cadeia, a ofensa não foi ao juiz, a ofensa não foi à lei, a ofensa foi àquela pessoa. Exatamente. Porquê é que isto não acontece? Eu não percebo. As nossas leis, nossas, não são só minhas, mas as nossas leis andam por aí muito estragadas neste campo. Como é que vai ser? Não sei. É exatamente isto que está aqui. O espírito de vingança é mais natural que o espírito de perdão e de entendimento. Então, a palavra-chave que eu encontro neste nosso texto é a palavra consciência. E há falta de consciência nas relações humanas. Eu dizia assim, não somos possuidores de consciência que apela para a relação de entendimento entre seres da mesma espécie? Claro está que nós, naturalmente, somos animais. Entre aspas, artificialmente, somos racionais. Mas com outras aspas ainda. Nós somos, sobretudo, seres de relação. Exatamente. Então não somos só animais racionais, somos animais racionais relacionais. O espírito de vingança deita abaixo a relação e destrói o que nós queremos definir como animais racionais. Passa a existir em nós um instinto ligado ao querer mais, ao sobrepor-se aos outros, a ser mais que os outros. Falta aí o diálogo. Que é uma das coisas importantes Exato. na relação humana. Portanto, a palavra consciência, vocês olhem bem para ela, ela é feita com aquele primeiro elemento, com, e depois ciência. Ciência tem a ver com o que a gente Com o conhecimento, não é? sabe. Agora, consciência significa muitos conhecimentos em simultâneo que se relacionam. Quando uma pessoa tem espírito de vingança, só está a olhar para um aspecto, que é os seus interesses. E, sobretudo, deixa de olhar para aquilo que pertence aos outros e que também é a relação com os outros. Isto acontece tanta vez. E eu acho que é a nossa experiência de vida que anda muito ligada a isto. Quem é que é bom na sociedade? E quem é que é mau na sociedade? E vocês vão reparar que a consciência que devia ser, vá lá, a base, o critério, a lei necessária para as pessoas a partir daí se orientarem com os outros, deixa de existir. As pessoas não têm consciência. Cada vez menos têm. Porquê? Porque não têm aprendido, e sobretudo às vezes não veem nos mais velhos, o exemplo de determinados valores que não são meramente valores exteriores, são valores interiores. Já uma vez aqui também a gente falou nisso e vocês tentem lembrar-se. A diferença entre legalidade e legitimidade. Hoje em dia as pessoas não andam à procura da legitimidade. E vocês agora pensem numa outra coisa curiosa. De vez em quando há assim uns rapazes ou umas raparigas assim entusiasmados aqui da política, que vêm dizer assim, ei, precisamos de ter um código de conduta. Código de conduta, estão a dizer, é preciso que a ética volte outra vez a funcionar. Então porquê é que isso não existe logo desde o princípio da educação? A gente olha aí para determinados partidos e o código de conduta é isto, é o espírito de vingança. É estar sempre a dizer mal dos outros, a estragar o que os outros fazem. Parece que não se sentem bem quando os outros estão bem. Não se sentem bem quando os outros dizem coisas melhores para a chamada vida em comunidade do que os próprios. E então o espírito de vingança é também espírito de crítica. Constantemente. Quando vem assim alguém a dizer é necessário haver agora um código de conduta. Está bem que haja um código de conduta. E depois, isso é o quê? Umas coisinhas, umas teoriazinhas, e na prática não funciona. Sim. Porque o outro código que está dentro de cada um, porque não tem consciência moral, só tem consciência de outras coisas, é uma consciência do saber, do querer, do querer. A palavra querer aqui também tem muito que se lhe diga pela negativa, porque quando a gente quer, não é querer e fazer para obter aquilo que quero. É quero, os outros que me façam.
E isto deixa de ser querer para ser impor, que é o que nós estamos a ter com o espírito de vingança. E com o espírito, lá está, como falávamos há bocado no Trump, por exemplo, ou no Putin, ou outros que tais, porque isto, nós conhecemos esses nomes que são os mais badalados, mas há por aí em muitos sítios que as coisas estão desmedidas. E se formos para as famílias umas com as outras, e até dentro de cada família também, há tanta coisa má. Tanta coisa má. E a justiça não funciona, Pedro. Pois. A verdadeira justiça de legitimidade. Mas enfim. Só funciona mal a de legalidade. Está, essa, exato. Maria do Rosário. Vou pegar aqui outra frase. Até Sim. parece que não há civilização, nem educação, nem cultura, nem respeito, nem diálogo, nem nada. Não é nada. Então temos que pôr isto tudo ao inverso. Né? A civilização, viver aquilo que é o código, como disse, não é? Mas não é só uma questão de educação, porque senão fica algo muito externo, né? Eu vou fazer porque diante da sociedade é bom que seja feito desta forma, mas realmente a coisa ela tem que ser gestada, gerada dentro de nós, né? Nas nossas atitudes constantes, na nossa forma de falar, e nesse diálogo que eu falava há pouco, né? Porque se nós temos a coragem, né? Aqui há uns tempos falávamos de correção fraterna, se nós temos coragem de falar para os outros aquilo que não nos faz bem, eu não preciso de me vingar depois. Claro. Né? E também a pessoa, uma vez que ela sabe que aquilo é ofensivo para mim, também se calhar vai evitar. Não é? Então esse diálogo e esse civismo, não é? Pensar assim, olha, vou pela mais básica, ao menos eu não gosto que me façam isso, eu não vou fazer aos outros, não é? Eu não gostava que me roubassem, logo eu também não vou roubar o que é dos outros. Não é? Então se calhar partir aí pela uma, não é? Para contrariar a lei de Talião, não é? Mas contrariar e dizendo assim, olha, pelo menos tentar viver de uma forma... pensar que estou em sociedade, eu preciso dos outros. Também falava, quem é que é bom? E eu pensava, mas ninguém é bom sozinho, porque ninguém consegue chegar a ser bom, nem ninguém consegue chegar ao êxito, se não houver toda uma sociedade à volta, que dá condições, né, para que se chegue, para que se atinja um determinado nível, né? Eu não vou conseguir ser boa sozinha no mundo isolado, só tenho eu numa ilha deserta, sou ótima, não é? Mas eu vou ser boa até em relação, né, a um comportamento, a um grupo, né? Por isso daí viver em sociedade e não viver de forma isolada, né? Como aqueles que não têm nada a defender, né? Então acho que parte do diálogo, né? do diálogo, de dizer e de formar também, né? Lá está esta correção, dizer assim, olha, esta atitude ou esta reação são desproporcionais à coisa que aconteceu, à situação, né? Enfim, acho que vivemos num mundo em que é preciso reeducar, né? Falávamos também de consciência. Onde é que está a consciência hoje? Onde é que está a noção do que é certo e o que é errado? E vivemos no relativismo. Não é tão mau assim. Porquê que é mau? Exato. Porquê que não está certo? Mas porquê essa opinião? Não é? E de facto isto vai desmembrando um pouco aquilo que nós temos como valores, não é? Como coisas corretas, como o bem, como o belo, né? O próprio belo, né? Que hoje muitas vezes parece que é bonito ser feio, né? Pela forma como se veste, pelas modas, não é? As formas com as quais se veste, vão sendo incutidas em nós um outro pensamento. Então eu acho que é necessário voltar à origem, às raízes. Os influencers que para aí há, também, normalmente, é para o contrário da vida em comunidade. Exato, em vez de ser para formar, moral. nós vivemos uma sociedade que por vezes tenta deformar. Então nós, as famílias, volto nisto, não é? É necessário ensinar aquilo que é correto e explicar porque é que é correto e porque é que não é. O que é belo, o que é que não é. Uma obra de arte, não é? E nas coisas do dia a dia, não é? Um comportamento, um vocabulário, não é? Também às vezes vamos tendo um vocabulário tão empobrecido, não é? Até nisso, né? Se vai vendo uma globalização que caminha para algo mais pobre, não é? Pobre no sentido de valores, não é? Não estamos a falar em termos económicos, mas algo mais pobre. E pronto, acho que é nisso que nós temos que hoje... Tudo é relativizado, mas em função de uma coisa chamada individualismo. Também, Isto claro. é, cada um pensa o que quer, diz o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. Exato. Esta ideia espalhada por aí e que está muito em voga é culpada de tudo isto a que nós estamos a referir-nos. Do espírito de vingança. E acho que é uma nova vivência deste espírito que o Sr. Cone explica aqui e com razão de nomadismo. Né? Exatamente. Porque ao fim e ao cabo, agora a Rosário falava, né? e eu pensava, estamos todos ligados e a globalização é uma realidade e não tem que ser má. Aliás, antes pelo contrário,
a partilha de conhecimento é que fez a humanidade evoluir tecnologicamente, não é? Exato. Porque no Japão estão a descobrir uma técnica e nos Estados Unidos, com essa técnica e com outros elementos, já estão a avançar. Portanto, a humanidade, portanto, este desenvolvimento todo tecnológico e na saúde, não é? Vimos com a pandemia, ficámos todos assim um bocadinho, mas como é que agora, em tão pouco tempo, surgiu uma vacina, não é? Mas a verdade, depois houve logo as mil e uma teorias, mas depois quem fez um trabalho sério de ir pesquisar e de tentar perceber, já havia muito trabalho feito. Ou seja, vi uma reportagem que mostrava isso mesmo, já de vários laboratórios, dos vários espaços do mundo, das várias culturas, das várias escolas de ciência, e acho que é um bom exemplo de como a humanidade e essa globalização se junta para o bem. Conseguiu-se ali algo bom para todos, não é? É verdade, estávamos todos à rasca, portanto, estamos todos à rasca, pensar bem, ou nos juntamos ou vamos todos para o buraco, portanto, pode ter sido por aí. Lá está, a união faz a força. Pode ter sido por aí, mas pelo menos foi um exemplo de como, se esta globalização fosse bem usada e construída. Perceber que muitas vezes é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de crise, é nos momentos de fome, é nos momentos de precariedade que existem estas ações de unidade. E é aí que nós vemos que o mundo avança, não é? Então é preciso pegar nisso e usar no dia a dia para tudo. Para tudo. É no trabalho onde nós estamos, aqui, ali, o facilitar, enfim, o acolher o outro como ele é ter essa visão mais alargada, não é? E não somente ficar focado no meu eu. Eu preciso ficar bem na fotografia. Se os outros não ficaram, problema deles. Claro. E, portanto, é que eu esteja bem. É isso, problema deles. Mas é muito espírito hoje em dia, não é? E que falava, ao fim e ao cabo, há toda esta partilha, mas depois é quase um paradoxo. Há toda esta partilha de conhecimentos, toda esta partilha de estilos de vida, não é? Mas depois, em vez de ser no sentido de podemos construir algo melhor com a diversidade, não é? Não. É o espírito do nómade, não. Então, só aqui o meu grupinho é que é bom, só a minha visão é que é boa. Eu vou apanhar a ideia do outro e vou desenvolvê-la melhor. Sim, mas... forma no fim ainda. Mas para ser minha, não é? Não ser com o outro, mas é um bocado aproveitar-se do outro. Vocês não acham que nessa linha que estão a dizer, e dentro também da palavra que eu usei há bocadinho, que foi do tal individualismo, que nós estamos a estragar por completo a chamada definição de homem. Sim. Isto é, conforme disse a Rosária há bocado, que chamou a atenção para isso, que nós somos nós com os outros, é verdade, e chama-se a isso criar pessoas. Nós estamos a criar indivíduos. E a individualização tem depois como consequência normal a despersonificação. Nós estamos a retirar à pessoa humana a característica de pessoa, que é exatamente o aspecto relacional. E quando isso acontece, estamos a destruir-nos a nós próprios. É verdade que em momentos trágicos, até porque todos temos medo, e o medo é uma coisa que une muita gente em muitas circunstâncias, nós somos tremendamente afetivos e ajudamos-nos, mas isso acontece, sei lá, um segundo em cada hora. Então, e os outros segundos? O que é que a gente é? Cada um a pensar em si, o tal individualismo, cada um faz o que quer, conforme quer, e ninguém tem nada a ver com isso. As opiniões é que valem, a verdade desaparece, a consciência não surge. É porque todas estas coisas assim despersonalizam a pessoa humana e fazem de nós... Eu vou usar uma palavra feia, fazem de nós bichos selvagens, que é o que dá exatamente o espírito de vingança que nós temos. Quanto mais civilização, desenvolvimento, não só tecnologia, mas desenvolvimento, no sentido moral da pessoa se sentir ela com os outros, na construção do mundo onde vive, tudo acontece de bom. De outra maneira, e nós estamos a despersonalizar porque estamos a tirar a consciência moral às próprias pessoas. Tudo serve. Vocês analisem, por exemplo, brincadeiras de crianças em um jardim de infância, na rua quando vão por aí assim, se calhar lá em casa, não sei, Pedro, mas aquilo que consta, eu às vezes vejo algumas coisinhas, mas consta-me mais isso do que propriamente o que vejo, é que hoje em dia a própria criança não tem
não tem referências. Uhum. Quase que se dá a entender que a educação, cada um se educa a si próprio, que é uma contradição nos termos. Porque a educação não é o próprio a si, é outros a si, a ele. Há falta de referências. Sim, é sobretudo esta questão do individualismo. E agora que falo nessa questão da educação, o que vou ouvindo, e às vezes até testemunhos de professores isso, o que se nota é muito cada um, aquela expressão, puxar a brasa passa o sardinha. E os pais, os educadores dizem, porque os educadores, as pessoas se sentem, o pai vem preocupado com o seu filho, naturalmente, mas é sempre tudo muito individualizado, não é? Quase ignorando, mas que a criança está numa turma, não é? Meio, E que também é importante criar-se, ela aprender também a viver com os outros, não é? Não pode Esta ser só palavra que está muito na moda e também as ações que a palavra diz. O bullying, por exemplo. Exatamente. O que é isso senão o individualismo em que cada um faz o que quer e depois, se há uma acusação do menino, os papás vêm lá para dizer mal dos professores. Não, é isso que eu estava a dizer. Então, o que os educadores se queixam é... Faltam as referências. Exatamente, é esta falta de sentido de comunidade e de vivemos em sociedade e, portanto, obviamente que cada pai quer o melhor para o seu filho, mas também tem que pensar que ele está inserido, não pode só exigir, não, ele tem que ser tratado como tem os outros, não é? É que, portanto, isto, né? Mas é muito esta visão individualizada e eu gostava desta sua reflexão desta ideia, que nunca me tinha pensado nisto, né? Mas como é esta questão dos nómadas, né? Há muito este espírito, né? Há muito este espírito. A televisão, por exemplo, isto agora, nómadas, vamos pensar nos palestinianos, concretamente. Coisas engraçadas, eles apanharam para ali bombas de todo lado, mas eles pertencem, entre aspas, à etnia que, não sei, mas sei que não são europeus, naturalmente. Eles são árabes. Porque é que os povos árabes não os aceitaram e continuam a não aceitar? O que é que há aí? Aparece o Hamas a defendê-los, mas em vez do Hamas os defender, o Hamas esconde-se. Vêm as bombas, matam-os a eles. Defende-se com eles, não é? Defende-se com eles. Mas é isso. É que eu não chego a entender. Os próprios chamados reféns que os fulanos apanharam dos israelitas foram exatamente o seu escudo protetor. Claro. Sim, era como eu ouvi um comentário ainda hoje de manhã, a citação está toda indefinida, e diziam isso, né? Agora há ultimatos para entregar tudo, para libertar tudo, mas é o que o comentador dizia, mas essa é a única maneira que eles, grupos como o Hamas, têm para... É a única maneira que eles sabem viver. Mas porquê é que eles fizeram mal E as pessoas não... Mas os comentadores não chamam a atenção para o mal que aqueles cavalheiros fizeram. Chama a atenção, sim, é para aqueles que morrem, porque eles os deixam morrer. Claro, as bombas quando vêm, a bomba se analisarmos de forma... Quem é que vai matar, se analisarmos de forma desapaixonada e sem tomar partido, vemos ali erros das duas partes, não é? Como é óbvio, não é? E compreendem-se razões de um lado e do outro. É pena que o espírito que ali vingue é o vingativo. É o vingativo, ora está. É pena que... Não, exatamente, é precisamente não há soluções humanas, nem para personalizar, é só para individualizar, mas primeiro eles, nós é que somos. Exatamente. Pronto. No meio disso tudo aí, já que falamos lá neles, a gente tem que pensar numa outra coisa. Porque é que a ciência já não é o desenvolvimento, é o progresso. Porque é que a ciência da guerra está tão desenvolvida? E há sempre tanta gente a gastar tanto dinheiro a inventar novas bombas, novas coisas. Porque, segundo a gente ouve as notícias, todos os dias há mísseis novos, uns que atingem mais não sei quantos quilómetros, outros que não sei o quê. É constante. É que eu acho um piadão a isto, no mau sentido. É o tal espírito de vingança, que é o espírito de malvadez. É o ódio. É o ódio. Porque se fosse só a indiferença, estávamos nas cintas. Mas há ódio. E os próprios, da mesma, entre aspas, etnia que os palestinianos, que os não aceitam nos seus países, é outra coisa interessante esta, sem graça nenhuma, que os não aceitam. Bom, eu paro aqui e deixo as pessoas que pensem o que quiserem. Vou chamar a atenção do Sr. Trump.
Sim, eu agora Sr. também Trump, ia pensar nisso. lá no país dele, o que é que ele mandou fazer já? Expulsar todos os que não eram americanos. Como quem quer dizer, pá, gente que... Então não fica lá ninguém. Não fica lá ninguém. Sendo Tudo um para os país- seus países. Sendo um não sei país quê. criado por imigrantes, não vai Ok, ficar lá ok, ninguém. Pronto, ok. Mas o que é que ele decidiu, porque ele o disse publicamente, o que é que ele quis que acontecesse para os palestinianos? Que sejam imigrantes à força, ou no Egito, ou Claro. na Jordânia. Então, mas ele não quer imigrantes no país dele e vai obrigar aqueles portanto, outros países de fora, que não tem nada a ver com ele, a que recebam como imigrantes os palestinianos. É o que eu digo, o mundo está perdido, mas há Sim. pessoas malucas no meio disto tudo. Pois, exatamente. Não, E que se impõem. porque o que se está a ver agora ainda nesta análise de relações internacionais é, em vez de o mundo, entre aspas, mais desenvolvido em termos de progresso, em vez de se unir para o bem de todos e para trazer os outros que estão menos desenvolvidos também, a equipará-los, as medidas que estão a ser tomadas? Reforçar a indústria de armamento, né? Reforçar o espírito de vingança, guerra comercial. Ui, interessa. Portanto, em vez de haver aqui um espírito de parceria, olha, tu constróis isto, eu construo aquilo e depois trocamos, não é? Mas para o bem de todos. Não, está a haver precisamente o contrário, não é? De facto, não estamos a evoluir, estamos a involuir, estamos a regredir, não é? Completamente, mas a regredir neste desenvolvimento humano, não é? E da perspectiva. Não sei, estamos quase a terminar com o nosso tempo, Sr. Cono. Não, Maria do temos mais Rosário. uns minutos, acho eu. Sim. Eu, no texto, eu não sei se... Hoje a Rosário disse tão poucas coisas, mas pode comentar. Está bem, não é só aqui para chamar a atenção no texto para uma palavra que foi dita e eu não quero que ela seja mal interpretada. A selvageria dominava, o espírito de vingança seria a única norma aceitável e tornar-se impossível qualquer rasgo de confiança e de paz. Isto se não houvesse leis comuns, gerais, que tenham como intenção o bem comum. Ainda bem que há leis para isso, mas ainda mal que elas são mal aplicadas. Infelizmente é verdade, porque o espírito de vingança não é só nos tais povos de selvageria, onde a civilização quase ainda não existiu. É necessário mais que isso. Não sei quando é que isto vai acontecer. E então, agora aqui, volto à vossa ideia inicial. Por que não levar-se mais a sério o que Jesus ensina? Exato. É que isto só faz bem a toda a gente. E ele chamou a atenção para o amor e para o perdão. Nunca para o espírito de vingança. Com 2000 anos de ensinamentos desta natureza, quando é que as pessoas vão aprender? Não sei, acho que não vão aprender mais. Já estão muito, muito atrasadas na aprendizagem. Não Sobretudo... podemos perder a esperança. Não, Somos convidados à esperança. A jubileu da esperança. Pois estamos, mas isso é outra esperança. Isso é uma esperança que tem a ver com vida eterna, não com esta esperança cá na Terra que vai acontecer. Porque eu como sou meio pessimista, eu acho que isto cá neste mundo vai acontecer, não direi a destruição, mas para lá caminhamos. E não é só a destruição como as bombazitas atómicas. Não, é mesmo uns tantos, uns poucos que têm poder. O poder, sobretudo, monetário e das armas. E depois enchem-se, à base desses poderes, enchem-se com outros poderes. O que isto vai dar, não sei. Eu não sei. Vocês, se morrerem ao menos, avisem-me antes, que é para eu tratar dos vossos funerais, que estão em promoção também. Pois é, a esperança dos novos céus e da nova terra. Não podemos perder essa. Pois, mas os novos céus e a nova terra não é a terra cá, não é o planeta. Sim. Isso é outra por isso, coisa. mas também nós andamos aqui para preparar algo maior, não é? Não podemos ficar presos à Mas questão material. novos céus e nova terra é a partir de dentro. Exato. Não tem nada a ver com o que a gente vê aí de planetas. Mas a eternidade é longa, temos que a preparar. Pois, exatamente. Por isso é que o outro dizia, viva a vida agora, porque vais ter muito tempo para estar morto. E para terminar, a Maria do Rosário, sendo missionária, já passou por outras culturas, não é?
e continuar a acreditar que vale a pena, não é? Vale a A pena, mensagem vale a pena. da vale a esperança. pena. Cada um acrescenta a sua gota d'água, Exato. não é? Dizemos, há uma frase muito bonita que diz que se o oceano, né? Se nós não juntarmos aquela gota d'água no oceano, vai faltar aquela gota, apesar do oceano ser o oceano, não é? Então, se cada um de nós hoje tentar fazer esse esforço de ali na nossa casa, na nossa pequena família, na nossa pequena comunidade, na nossa sociedade, na nossa paróquia, ir cultivando esses valores, esse diálogo, né? Esses valores, não é? Digo isto, estes valores, essa educação, o que é bom, o que é belo, vamos aportando a nossa parte, não é? E de pouquinho a pouquinho, não é? Cada um coloca o seu tijolo, não é? E quem sabe nós não conseguimos construir algo de belo e de novo não, porque já existe, não é? Mas de resgatar aquilo que nunca se devia ter perdido, não é? É isto, e cada um juntando o seu tijolo, vamos construindo a nossa casa, não é? Sim, acho que Bem. é terminar com uma mensagem de esperança. Não é? Não, claro. Apesar de os sinais não são Não, positivos, não é? não. Mas também se olharmos para a história da humanidade, isto foi sempre feito um pouco assim como a tirar o barro à parede, e de tentativas, erros, e de ideologias, e de experiências, e de movimentos sociais, uns por um lado, outros pelo outro, e depois tudo é embrulhado. Mas a coisa tem ainda evoluindo. Vamos, acho que é isso, é terminar com uma mensagem de Sim, esperança. não é? e essa é boa. E- Agora, atenção, que a palavra esperança tem muito sentido. Claro. Claro. E vocês agora estão a referir-se a uma esperança. Muito Aquela que abrangente. não decepciona. Pois, pois. Porque as esperanças de cá deste mundo, enquanto houver espírito de vingança, nós vamos perto. E enquanto houver espírito de individualismo que dá cabo da pessoa. Exatamente. Ai, Trump. Como é que se chamaria a mulher do Trump? Era no feminino. Este é um trocadilho do nosso português, não é? Está bem, vá. Então, terminamos assim Sim, com esta reflexão e apesar desta análise real, não é? E que é real do que acontece à nossa volta de espírito de vingança, terminamos com este sinal de esperança, por isso é que estamos aqui e por isso é que vale a pena ainda termos este bocadinho também para falarmos e para refletirmos, e esperamos assim, também assim que nos vê e que nos ouve, ter contribuído para pensar um pouco o que é que acontece à nossa volta, porque é que as coisas acontecem, mas sem perder as referências e que nós temos-las e assumimos-las e acreditamos nelas. Oxalá que também, assim, para a sua vida, possa também ter essas mesmas referências, não num espírito de vingança, mas num espírito construtivo e de amor. Foi mais um reflexo. Sou Cónigo Maria do Rosário. Muito obrigado por esta reflexão. Espero que tenha sido também proveitosa para si que nos vê e ouve. E até um próximo reflexo, se Deus quiser.